Você que cuida de um idoso, quantas vezes já perdeu a paciência? Deixa eu adivinhar, infinitas, né? Eu imagino também quantas vezes você ficou se sentindo uma péssima pessoa por isso. Então hoje eu vou te dar estratégias práticas de como você pode trabalhar sua paciência no dia a dia do cuidado. Porque isso tem solução e é mais simples do que parece. Eu me chamo Adriano Durães, eu sou técnico de enfermagem e há 20 anos dedico a minha vida ao atendimento domiciliar, o famoso home care. E essa é a Academia do Home Care, o seu guia no cuidado domiciliar. Isso é normal. Então, antes de qualquer estratégia, vamos tirar o elefante da sala. O que você está vivendo é mais comum do que imagina. Quase todo mundo que cuida de um idoso perde a paciência em algum momento. Não existe cuidador que nunca chegou no limite. Então aqui você já começa a perceber que você não é uma pessoa ruim, é só mais um ser humano exposto ao limite emocional. O problema nunca foi perder a paciência, o problema é não saber o que fazer quando isso acontece. Porque quando você está esgotado, qualquer coisa pode disparar uma reação que depois você vai lamentar por um tempão. Uma pergunta repetida pela 10ª vez, um tapa nos remédios que voa longe, agressividade na hora do banho. Coisas que isoladas parecem pequenas, mas que depois de horas, dias, semanas do cuidado te pegam profundamente. E aí vem a culpa, aquela sensação de eu não devia ter reagido assim, eu sou uma pessoa horrível. E não é isso. Você está cansada. E até cansaço tem um limite. E se você chegou até aqui procurando conhecimento, já está no caminho certo. O que eu vou te mostrar hoje são estratégias reais do dia a dia para você ter mais controle nessas situações. Com mais de 20 anos acompanhando famílias expostas ao caos, eu percebi que a literatura das boas práticas de enfermagem te ajuda somente até a página 3. E é a vida real que te ajuda na prática a escrever o livro de centenas de milhares de páginas. Entenda o que está acontecendo. Quando você está no meio de uma situação difícil com o idoso, a primeira coisa que ajuda é lembrar de uma coisa simples. Ele não está fazendo isso de propósito. Parece óbvio quando fala assim, mas no calor do momento a gente acaba esquecendo. Você chega a pensar que é maldade. E eu sei que tem coisa que você ouve que te magoa profundamente, mas calma. A repetição, a teimosia, a agressividade, a recusa, tudo isso faz parte do processo da doença. É um sintoma, não uma opção. O idoso com demência que pergunta a mesma coisa 10 vezes não está te testando. Ele simplesmente não percebe o próprio comportamento repetitivo. O idoso que não quer tomar banho não está fazendo isso para te afrontar ou por pirraça. Pode ser medo, desconforto, confusão. Ele se sente desafiado. Como alguém quer me obrigar a tomar banho? Eu tomo quando eu quiser. Então, quando a situação começar a esquentar, pare um segundo e faz uma pergunta para você mesmo. Isso é da doença ou é pessoal? Fazendo essa pergunta, você vai perceber que o idoso perdeu, ou pelo menos teve, uma redução no que eu chamo de filtro de convivência social. Sabe aquele filtro interno que regula o que pode e não pode fazer em sociedade? No idoso com demência, esse filtro vai sendo retirado aos poucos ou de uma vez. Por isso, a agressividade, hipersexualização que aparece mais nas demências frontais e o deslocamento da realidade fazem parte do quadro. E quando você conseguir enxergar dessa forma, sua vida tende a mudar. O cansaço vai continuar, a dificuldade vai continuar. Mas a minha ideia aqui é te ajudar nesse quebra-cabeça, para você mudar a forma como responder a tudo isso. Pausa estratégica. Esse aqui é o ponto mais prático de todos e também o mais ignorado. E aqui eu quero o máximo de atenção. Quando você sentir que está chegando no limite, e a gente sente, se afasta. Uma ressalva importante antes. Dá para se afastar quando o idoso está em segurança. Se ele tem risco de queda, depende totalmente de você fisicamente, chama alguém para ficar com ele por alguns minutos. Ou garante que ele está num ambiente seguro antes de sair. Não precisa ser muito tempo, 5 minutos já fazem a diferença. Só sai do ambiente. Vai tomar um café, ouvir uma música, chora no banheiro se precisar, isso também é válido. Eu tô falando sério. Fuma um cigarro. Não. Cigarro não, você já tem problemas demais e precisa parar de negligenciar a sua saúde. Mas o ponto é, no momento da raiva, você não está em condições de tomar boas decisões. Ninguém tá. É fisiológico. Seu corpo está em modo de resposta ao estresse. O sistema nervoso entra em luta, fuga. E nesse estado, a tendência é reagir de uma forma que você vai se arrepender. Se afastar é se colocar no controle da situação. E o idoso, na maioria das vezes, nem vai perceber que você saiu. Quando você voltar, ele pode nem lembrar o que aconteceu 2 minutos antes. Então, usa isso a seu favor. Só sai, se reorganiza e volta diferente. Agora, rapidinho. Se esse vídeo está te ajudando, clica no like, se inscreve aqui no canal. Aqui eu falo do que realmente acontece no cuidado domiciliar, sem enrolação. E salva esse vídeo. Você vai querer rever isso num dia difícil. Como voltar depois da pausa? Quando você voltar, faz uma coisa. Finge que não ouve nada. Muda de assunto, traz um estímulo novo, oferece algo que ele goste, uma música, um lanche, uma conversa sobre algo que ele goste. Mesmo um idoso demenciado, a gente conhece suas preferências, então usa isso ao seu favor.
Não tenta ficar explicando o que aconteceu, não cobra nada, não retome o conflito. Lembre, a ideia era mudar o ambiente emocional daquele momento. Isso funciona especialmente bem com idosos que têm algum grau de comprometimento cognitivo, porque eles respondem muito ao estado emocional de quem está cuidando. Se você volta calmo, o clima pode mudar. Se você volta ainda tenso, a situação tende a continuar travada. A virada de chave, muitas vezes, depende de você e não dele. É você a parte lúcida da história. E quando você aceita isso, paradoxalmente fica mais fácil. O peso da culpa. Preciso falar sobre isso porque é algo muito recorrente nas famílias que eu acompanho. A culpa que elas carregam é absurda e aparece de formas diferentes. Culpa por ter perdido a paciência, culpa por pensar eu não aguento mais, culpa por às vezes querer um tempo só seu. E olha, esse pensamento de eu não aguento mais merece uma atenção especial. Quando ele aparece uma vez ou outra, é sinal de esgotamento normal. Mas quando ele fica, quando é constante, quando vem acompanhado de choro sem motivo, insônia ou sensação de que nada tem sentido, aí é hora de buscar ajuda profissional de verdade. Psicólogo, médico, não deixe passar. E aqui eu sei das dificuldades reais de cuidar sozinho e sem rede de apoio. Mas isso não muda o fato de que você precisa de um tempo só seu. Na maioria das vezes, o resultado do acúmulo de tudo isso é o total esgotamento. Isso tem nome, sobrecarga. E quando essa sobrecarga não é tratada, ela pode evoluir para o que chamamos de síndrome do cuidador. Um quadro mais sério que vai além do cansaço. Envolve adoecimento físico do próprio cuidador, isolamento, depressão, perda de identidade. Não é frescura. É uma condição real que precisa de atenção. E o que mais importa aqui, isso afeta você primeiro. Sua saúde, sua vida e, consequentemente, sim, a qualidade do cuidado. Você não consegue cuidar bem de alguém se não estiver cuidando minimamente de você. E olha que eu estou dizendo minimamente. Então, quando a culpa aparecer, lembra, sentir raiva não é o mesmo que ser uma pessoa ruim. Ter um limite não é abandonar. Precisar de ajuda não te faz fraco. Você está num papel muito difícil. E o fato de estar aqui, procurando formas de fazer melhor, já diz muito sobre quem você é. E o meu papel é tentar te ajudar, espero estar conseguindo. Estratégias do dia a dia. Além de saber lidar com os momentos de crise, tem coisas que você pode fazer no dia a dia para diminuir a frequência dessas situações. Primeiro, antecipar os momentos difíceis. Se você já sabe que o banho é sempre um conflito, pensa em como tornar isso menos tenso. Muda o horário, muda a abordagem, faz mais devagar, coloca uma música antes. Pequenas mudanças na forma da apresentação da situação fazem a diferença real. Segundo, não insiste quando não precisar. Tem batalhas que não valem energia. Se ele não quer comer agora, ofereça mais tarde. Se ele não quer fazer fisioterapia num determinado momento, tente em outro horário. Rigidez excessiva gera conflito desnecessário para os dois lados. O banho, claro que o ideal é todo dia. Mas se ficar sem banho um dia, vai por mim. É zero prejuízo para ele e para você. Isso vale, gente, para a maioria dos casos. Se o idoso tem ferida aberta, incontinência intensa ou infecção de pele, aí a rotina precisa ser mantida. Terceiro, cria pausas planejadas na sua rotina. Não espera chegar no limite para descansar. Se você consegue ter 15, 20 minutos por dia só seus, lendo, ouvindo algo, tomando um café em paz, isso já muda o seu estado geral. Eu mesmo, quando estou no meu limite, eu preciso chegar em casa, tomar um banho, dar um beijo na minha mulher, na minha filha e ir direto para a cama e dormir. E elas já sabem que eu preciso disso. Cuidador descansado cuida melhor. E é simples assim. Pedir ajuda. Último ponto e talvez o mais importante. Você não precisa fazer isso sozinho. E calma. Sei que muitas vezes a realidade não permite uma equipe grande ou uma família muito presente. Mas qualquer divisão de tarefa já alivia. Um familiar que fica algumas horas, um vizinho que ajuda eventualmente, um profissional mesmo que de forma pontual. E se você não tem essa rede ainda, você precisa começar a construir. Fala para quem está ao seu redor o que você está vivendo. As pessoas muitas vezes não ajudam porque não sabem o quanto você está precisando. Pedir ajuda não é sinal de que você não está dando conta. É sinal de que agora você entendeu o tamanho do que está carregando. Se você chegou até aqui, já entendeu. Perder a paciência não te define. O que define é o que você faz depois. Se afasta quando precisar, volta diferente, entende que o comportamento difícil vem da doença, não é pessoal. Cuida de você também, porque isso reflete diretamente em como você cuida do outro, um dia de cada vez. Isso é vida real. Sempre é mais complexo e é literalmente como o cuidado funciona. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, clica no joinha e comenta aqui. Eu quero saber, qual é a situação que mais tira sua paciência no cuidado? Me conta nos comentários.